Gente, os números da doença são alarmantes, tá? Aqui no Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas têm diabetes. E o pior, 1 em cada 3 brasileiros com diabetes e não sabe que tem a doença. Então, como que a gente pode melhorar a nossa rotina, hein? Para a gente evitar essa doença. Vamos lá, vamos bater um papo sobre esse assunto. Aqui no nosso estúdio, a gente recebe a endocrinologista, a doutora Flávia Tessarolo. Obrigada, doutora, pela sua participação. Uma boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde, eu que agradeço o convite. E a gente também recebe aqui o seu Aldecir, que ele vai contar para a gente, né, o que aconteceu nos últimos anos que você chegou a desenvolver a diabetes tipo 2, não foi isso, Aldecir? Boa tarde, seja bem-vindo, viu? Ou melhor, seu Bicalho, não é isso? Boa tarde, Boa Roberta. tarde. É um prazer imenso estar aqui no Fala Espírito Santo. Acompanho sempre o seu programa. Obrigada. E, inclusive, esses dias atrás, até mandei, né, a mensagem para o programa, por isso que me chamaram para hoje aqui. O que acontece? Eu fui surpreendido, né, depois de um diagnóstico de diabetes, né? Durante os 30 e poucos anos que eu passei dentro da instituição policial, comia descontroladamente, noites de sono perdida, tinha vezes que eu tinha que largar a refeição de lado para ir atender a ocorrência. E o grande estresse também me fez eu contrair a diabetes, mas só que eu não acreditava, né? Aí, quando eu comecei a passar mal mesmo, fui para o médico, procurei o médico. Quando você disse assim, refeições fora do horário, às vezes pulava a refeição, por exemplo, um café da manhã, o que acabava sendo normal em relação ao horário? Não tinha horário. Não tinha horário para refeição, era qualquer hora. A gente era no posto de gasolina, padaria, onde a gente ia. Onde tivesse, a hora que desse, estava tomando lanchando, café da manhã. Ou pulando o almoço e depois fazendo um lanche à tarde. Isso aí. Doutora, de que maneira, então, que o horário da nossa refeição pode influenciar no funcionamento do nosso organismo a chegar a esse ponto, né, de desenvolver diabetes tipo 2? O que a gente sabe é que o ser humano é um animal do dia. Então, todo o funcionamento do nosso corpo, nossos hormônios, nossas enzimas, obedece um ritmo que a gente chama de ritmo circadiano, e isso é influenciado pela luz do sol, pela falta de luz à noite, pelo sono, pelo fato de estarmos acordados. Então, tudo funciona melhor durante o dia. E quando a gente vai contra esse relógio biológico, a gente vai ter predisposição ao desenvolvimento de certas doenças, como diabetes, obesidade. Por quê? Vamos imaginar. A pessoa, na correria do dia, chega em casa tarde do trabalho, janta tarde. Nesse horário, as enzimas digestivas, os hormônios já estão todos ali querendo repousar, vamos dizer assim. Então, a chance da gente acumular mais gordura, de ter resistência à insulina, que a gente chama, quando a gente muda, vai contra esse relógio biológico, é muito grande. Então, se a gente janta tarde, por exemplo, a gente vai dormir mal vai favorecer ao aumento de hormônios contra-insulínicos, então predispor a resistência à insulina, que é um fator de risco para o diabetes. Aí amanhece sem fome, pula o café da manhã, e aí vai. Então, a gente sabe muito bem, hoje se fala muito da crononutrição, que é você relacionar a sua alimentação com o ciclo sono, vigília, luz, noite. Então, é super importante a gente se atentar para isso. E quando não for possível, na maior parte dos dias, a gente seguir esse ritmo circadiano, a gente fazer pelo menos refeições mais leves à noite, por exemplo. Mas, se pudermos manter o nosso ritmo de funcionamento de hormônios, de enzimas, a saúde agradece. Pois é, você já chegou num ponto que eu ia perguntar. No mundo ideal, horário para tudo, né? Horário para o café da manhã, para o almoço, a pausa certinha no lanche da tarde, o horário limite da janta. Mas e no mundo real? Como é que, né? Quem trabalha, quem tem, né, lida com uma rotina de trabalho que você não tem muito aquele controle da pausa. Era exatamente o que acontecia com o senhor, né? Você não tinha o controle da sua pausa para fazer as refeições, né? Surgiu uma demanda, o senhor tinha que atender.
Fala com a gente no microfone. Tinha que largar tudo. Tinha que largar porque tudo. A prioridade era a ocorrência. Primeiro que você tinha um controle do GPS da sua viatura. Se você não fosse atender a ocorrência, vou lanchar primeiro, depois eu vou... Aí acontecia lá e você respondia criminalmente por omissão, né? Mas era assim, é o estresse ao extremo, né? E a gente não está falando de um dia atípico. Essa era a sua rotina. 30 e poucos anos. Pois é. E aí, doutora, como encontrar a saída para quem tem profissões que não consegue? Às vezes, igual um vigilante, né? Que passa a noite em claro. Ou então, quem trabalha na portaria também, que às vezes pega um período noturno. Como é que faz para equacionar isso? Isso é muito complicado, principalmente quem trabalha de turno. Quem trabalha, por exemplo, só à noite e descansa de dia, acaba que o ritmo dos hormônios muda. Então, aquilo que seria produzido de dia vai ser produzido à noite e vice-versa. Agora, aqueles que trabalham em regime de escala, um dia trabalha à noite, descansa 36 horas, aí trabalha de dia, vira uma bagunça, porque até você recuperar aquela noite perdida de sono demora umas 48 horas. Então, realmente é muito ruim. Mas, infelizmente, essa é a realidade de muitos. E, por esse motivo, que a gente sabe que trabalhadores de turno têm o maior risco, por exemplo, de desenvolver obesidade. Então, na medida do possível, essas pessoas que não têm uma rotina ou só de dia ou só de noite, ou que o trabalho é estressante, sem dar tempo de pausas, como do senhor Bicalho aqui, a minha sugestão é, na medida do possível, se organizar para, na hora que for comer, levar alimentos mais saudáveis para o trabalho, porque naquela correria, às vezes, acaba que a pessoa pede um lanche, pede uma pizza. Então, tem que ter organização para se programar, levar, dentro do possível, alimentos mais saudáveis, dentro do possível, à noite, comer de forma mais leve, não pedir aquele hambúrguer cheio de queijo, bacon, ovo. Então, de repente, comer de forma mais leve, se programar para isso. Daqui a pouquinho tem espaço gourmet, hein? Fazer atividade física nos períodos que puder, meia hora que seja, beber água e tentar ter um lazer na medida do possível também, que isso tudo contribui para um estilo de vida saudável. A perfeição, a gente sabe que é difícil, mas dentro das nossas adversidades, a gente tem que se organizar para tentar fazer a coisa melhor possível. A gente não pode simplesmente, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Vamos tomar as rédeas da situação. E foi isso que o senhor fez depois de engordar quantos quilos o senhor chegou a me falar? Eu cheguei praticamente quase 90 quilos, né? Estava bem patola mesmo. Depois eu falei assim, meu Deus, eu tenho que parar com isso. Aí, quando eu retornei à polícia ainda, para trabalhar dentro do tribunal, né, de justiça. Era um serviço mais light. Mas depois me colocaram na rua de novo. Falei, não dá mais não, chega. Trabalhei até 2023. Falei, agora eu vou cuidar da minha saúde. Comecei a malhar, comecei a correr, comecei a fazer bastante exercício físico. Inclusive, minha filha me deu até uma bicicleta. Falei, pai, malha aí que o senhor está muito novo ainda. Passei dos 60, mas eu falei assim, eu quero viver mais um tempo, né? Mas com saúde. Hoje, graças a Deus, Roberto, eu estou assim, livre da diabetes. Conseguiu, então, estabilizar? Estabilizei, graças a Deus. Inclusive, minha esposa falou assim, não vai passar vergonha. Se eles for fazer o teste lá com a doutora lá, vamos tirar aqui. Deu uma furadinha no meu dedo, estava 100 e pouco, 110, estava variando, né? Mas está fazendo de tudo. De tudo, um controle para manter total. esse controle, né? Isso. Tem até aqui a Maricilda Borges falando, é muito difícil controlar a alimentação para quem já é diabético. Tem uma outra pessoa, o Douglas, lá de Vila Nova e Vila Velha, fala que trabalha até às 22 horas. Chega em casa, janto mais ou menos umas 10h40. Aí eu vou dormir por volta de 1 da manhã e acordo umas 10 para tomar café. Ele está preocupado, ele quer saber se ele, então, acaba se tornando, né, de acordo com essa rotina, é um fator de risco para que ele possa ter, doutora, diabetes? Na verdade, a gente tem que entender que o diabetes tipo 2 é provocado por uma combinação de vários fatores de risco. Então, não é só por isso que ele vai ter diabetes. Então, entra a história familiar importante, o sedentarismo. Então, o que ele está comendo, O que ele está comendo. Então, isso é super importante. Mudar essa rotina do horário de jantar, ao que parece, ele não vai conseguir, mas que jante, faça boas escolhas nesse horário, uma comida mais leve, vegetais, não vai comer coisa muito gordurosa.
e procurar se exercitar e durante o dia também fazer boas escolhas. Tem aqui também um outro comentário, a pessoa elogiando a pauta do programa. Obrigada, viu, pelo feedback, pelo retorno de vocês. Ela quer saber qual é a alimentação boa, então, para diabetes tipo 2, café da manhã e as demais alimentações também, doutora. A boa alimentação para quem tem diabetes é aquela que todo mundo deveria fazer. Uma alimentação rica em vegetais, a mais natural possível, com menos alimentos processados, ultraprocessados, arroz com feijão, carnes magras. Sempre escolher uma boa fonte de proteína em cada refeição, fibras. Vai comer o carboidrato, por exemplo, o arroz, come um prato de salada antes, mistura o arroz com feijão, come uma proteína magra, uma carne, que você vai viver bem e melhor. Tem duas pessoas perguntando aqui a respeito do cafezinho da tarde. A Fabiana Amorim, ela está aqui desesperada. Socorro, Roberto, meu cafezinho à tarde. Isso interfere, doutora? Não, ela pode tomar o cafezinho, mas tem que ver Quando o que a gente está falando café, gente, só para vocês entenderem, é a refeição café da manhã, né? Isso, a refeição café da manhã. E o café da tarde, se a pessoa tiver a necessidade de tomar um café da tarde, ela pode tomar o seu café da tarde, mas tem que ver o que ela vai comer nesse horário, né? Escolha realmente uma fonte de proteína, por exemplo, um iogurte natural, frutas, cereais. Agora, todo dia, aquele bolo confeitado com calda de chocolate, aí é complicado. Tá certo. Só para finalizar, dá para ser feliz fazendo atividade física e com alimentação equilibrada? Fala pra gente. Muito feliz. Muito feliz. Livre da diabetes. Isso aí, pronto. Resumiu muito bem. Obrigada, seu Vicário, pela sua participação com a gente. De nada. Dá um abraço na família, tá bom? Okay. Obrigada também, doutora Flávia. Eu que agradeço. Uma semana abençoada pra gente.